qualquer escape de xixi não é normal. As mulheres não podem normalizar isso. Para a gente falar de incontinência urinária moderada grave, não adianta você fazer o laser de $1 milhão. Não falo nada, ainda é um assunto que você acredita que eu fico um pouco constrangida de falar? Você não é obrigada a sentir dor ao ter relação sexual. Eu não vou perder marido, eu não vou perder o namorado, você vai perder a sua saúde. As mulheres que levantam 3, 4 vezes à noite para fazer xixi, isso já é uma incontinência urinária. E isso vai levar, ao longo da vida dela, a desenvolver sintomas patológicos renais e até a morte. Nunca passou pela minha cabeça o quanto que isso poderia transformar a vida de uma pessoa. Quantos casais param de transar? Ela com a dor e o desconforto, ele por hipotensão e ejaculação precoce. Então, há um conflito de interesse dentro de casa. Outro dia eu vi o desabafo de uma mulher de 54 anos. Ela contou que tinha escapes de xixi em situações normais do dia a dia, ao rir, tossir, até durante o exercício físico. E ela falou como que isso começou a afetar a vida dela em várias áreas. O trabalho, a vida social, até nas relações sexuais ela estava percebendo mudanças. E aí veio a vergonha, a insegurança, o isolamento. Bom, infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas mulheres passam por isso. Lidam com a incontinência urinária, desconfortos sexuais e outros sintomas que muitas vezes a gente acaba normalizando. E o pior é que desde cedo ouvimos que depois dos 40 é só ladeira abaixo, né? Mas aqui no De Bem Com Você a gente já provou que é uma das maiores mentiras que contam pra gente. Hoje a nossa conversa é sobre saúde íntima e pélvica da mulher. Um assunto que ainda é tabu, mas que precisa ser falado. Vamos quebrar o silêncio, tirar dúvidas e mostrar que sim, a vida pode ser muito mais leve e feliz depois dos 40. Eu sou Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Estânia de Paula, médica, ginecologista e obstetra e sexóloga, doutora em saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Gente, olha quem está de volta aqui. Alice Terayama, sexóloga e terapeuta acupunturista, especialista em medicina integrativa e medicina tradicional chinesa e graduanda em biomedicina. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É sempre tão bom dividir aqui o estúdio com outras mulheres, né? E falarmos de um assunto tão real, da nossa, né? Tão presente hoje em dia na saúde da mulher. E hoje tem muita coisa pra gente conversar, viu? Gente, tá aqui também a Flaviana Teixeira, fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde da mulher, com foco na saúde íntima feminina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu falo que falar desse assunto é uma missão. Então, toda vez que eu sou convidada para falar sobre isso, o coração fica bem quentinho. Ai, que ótimo, gente! Quem tá aqui? Isabela Hoffman, sempre presente. Sempre presente. E hoje, né, Isa, vamos falar desse assunto que, assim, todo tema que a gente traz, eu e a Isa, a gente já conversa um pouquinho sobre ele. E eu percebi que uma coisa eu não te perguntei, Isa. Nós conversamos sobre isso, mas é na sua vida ali, no seu dia a dia, com a sua família, com suas amigas, você costuma falar sobre saúde íntima? Nada. Nada? Não falo nada, ainda é um assunto que você acredita que eu fico um pouco constrangida de falar? E eu acredito que o pessoal da minha família também. Então, assim, eu até escutando o depoimento, esse escape de xixi, eu tô com uma tia passando por isso. Olha só. Aí eu já pensei, gente, eu não sabia que tinha a ver, né? Então, assim, pra você ver como que a gente não fala sobre esses assuntos. E vocês percebem isso? Assim, ainda hoje, as pessoas têm dificuldade de falar sobre esse tema? Sim. Eu recebo pacientes no meu consultório que nunca olharam para a região íntima delas. E é um assunto ainda regado de muito mito, de muito tabu. E eu tenho um diferencial em relação a isso da familiar, ao contrário da Isa, é que minha avó, quando eu era adolescente, ela me voltou uma experiência para isso. Eu assinava, minha mãe assinava para mim uma revista Capricho, e vem muito sobre isso, né? Primeira transa, primeiro beijo, questão de sexualidade. E ela abria a revista quando chegava e ela lia a revista. E depois ela sentava assim, igual vocês estão no sofá, e falava de alguns temas comigo. Olha que interessante. Sim. Para uma geração, né? Nossa! Para ter essa abertura. Isso, eu tenho 42 anos. Isso eu tinha entre 12 e 15 anos. Imagina que de 11 a 23% das mulheres no Brasil têm incontinência urinária. E que depois dos 40 anos, 45% das mulheres, incluindo nós,
teremos incontinência urinária. Quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente dá aquela gargalhada legal. Opa! E eu tive uma experiência pessoal, infelizmente. Depois dos 40, eu comecei a correr, já estava correndo assim de uma forma mais profissional e, de repente, dentro de uma corrida delas, depois de um morro, eu fiz xixi inteira. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá no final, né? Molhado, e aí a sorte que tinha aquelas copinhos de água, eu joguei aquele tanto de copinho de água em mim, cheguei lá e falei, né? Virei para o meu fisioterapeuta e falei, é o seguinte, tudo menos fazer xixi na calça. Então você lute e me ajude a melhorar a minha continência, porque a gente imagina, quanto mais uma mulher faz esforço na área pélvica, mais ela tem risco de perder. Então, atletas, não é? A gente acha, né, que todo mundo, elas estão todas lindas ali, mas elas têm um índice de incontinência muito grande. E às vezes elas vão parar de fazer uma atividade, elas vão ficar constrangidas porque elas não vão, dentro de uma sociedade, fazer nenhum tipo de crescimento por causa desse medo, por causa do cheiro. Então, é importante que a gente fale, né, e que a gente entenda isso melhor. Primeiro mito para vocês. Não é só pessoas idosas que perdem xixi. Olha, tinha um mito Por quê? aqui. Hoje, a vida feminina mudou muito. Nós fazemos atividades que impactam mais nesse assoalho pélvico. Você estava fazendo uma corrida, impacta. Não é que a pessoa não pode fazer aquela atividade física. Ela tem que preparar o assoalho pélvico dela para aquela atividade física. Então, outro dia eu tenho um caso que chegou uma paciente mais velha que ela se encontrou no CrossFit. Ela não gostava de fazer e se encontrou no CrossFit. Já tinha feito uma cirurgia para incontinência urinária há mais ou menos 25 anos e ela já estava com outra indicação. E ela não queria fazer, medo. Já fiz a cirurgia, voltei a perder xixi. E ela faz uma atividade física de alta intensidade, principalmente para o assoalho pélvico. O que acontece? Eu falei assim com ela, não, você vai continuar fazendo a sua atividade, nós vamos começar o tratamento e daqui a um tempo nós vamos alinhar. Ela parou de perder xixi, mas ela foi uma paciente extremamente dedicada. Por quê? Eu trabalhei junto, não só a musculatura do assoalho pélvico dela, da musculatura íntima. Foi feito um trabalho abdominal associado, porque é um outro mito. As pessoas acham que fortalecer a região íntima vai fazer com que ela fique livre desses desconfortos. E não é assim. E não é puxa, solta, puxa, solta, porque muitas vezes você leva uma hipertonia daquele... Você desenvolve uma disfunção sexual, de dor no assoalho pélvico, né? Então, tá aqui, veja bem, então, pelo que eu entendi, pelo que eu também acredito. Essa cronologia, ela é natural, então, em todas as mulheres. Nós temos essa necessidade de entendimento enquanto adolescentes, enquanto na primeira menstruação, você tem essa conversa em casa, como que você poderia introduzir dentro da educação sexual, né, que eu sempre privo disso em escolas ou mesmo em palestras, você ensinar as suas filhas a ter alguns exercícios? Existe alguma forma de desenvolver uma atividade física específica que venha facilitar isso? Uma ginástica de solo, vamos fazer um alongamento. E criança pode fazer um yoga, o yoga, a respiração. Quando é que você fala assim para o filho, respira? É para respirar. O indivíduo, ele tem que entender que a respiração vai muito além do que só o existir. A respiração ajuda no movimento hipopressivo, ajuda no relaxamento para fazer uma relação sexual e no controle da sua ansiedade. Porque se nós falarmos de dor, depois nós vamos entender um pouquinho, dentro da área da ginecologia, por falta dos hormônios, que a Stanley vai falar com a gente, esse desconforto pela dor e a minha cabeça que já está condicionada a sentir dor. Exato. Nós, mulheres, isso é um ponto importantíssimo. Por quê? Nós vamos ter a nossa primeira menstruação, todo mundo fala que você vai ter cólica. Nós vamos ter a nossa primeira relação sexual, o que é falar? Vai doer. Aí você, de fato, quando você vai ficando mais velha, não, tive dor na relação sexual, é normal. Porque é muito condicionado para a gente a questão da dor, do sofrimento. E muitas vezes a incontinência urinária está ligada até à via de parto. Porque eu tive parto normal, aí eu vou ter incontinência. Não tem a ver. Pacientes com cesariana vão ter também incontinência, porque... Exatamente, a gente, cabeça, ombro, joelho, pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Não tem vagina, não tem pênis, não tem nada. A gente não tem um olhar, nem a gente gravar no nosso cérebro qual é o músculo que a gente precisa
contrair e soltar. A gente Mais de 30% das mulheres não sabem sabem contrair a musculatura íntima de forma adequada. Olha só. E é até interessante você estar falando sobre isso, porque a fisioterapia pélvica é algo novo para muita gente, né? Assim, o que é fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica é uma especialidade, né, da fisioterapia. Quando vocês me falam que é novo, me assusta um pouco, porque eu fiz estágio curricular há 17 anos em fisioterapia pélvica no Odilon Beres. Eu acho que a questão do boom, digamos assim, do digital fez com que a informação começasse a chegar mais. Verdade. E por isso hoje se fala mais de fisioterapia pélvica. Mas a fisioterapia trouxe pélvica... autoridade dentro da própria medicina, que entendeu a fisioterapia como um lugar de autoridade da fisioterapia, não é um complemento ou algo, se não faz lá, se não der certo você volta, porque a cirurgia é que vai resolver. E muitas vezes a gente tem que passar pela educação, que é a fisioterapia, que é o entendimento, para então a gente encaminhar o paciente para a cirurgia, caso realmente seja necessário cirurgia, por muitas vezes. Por mais que ele ponha uma tela maravilhosa, faça cirurgias não é, totalmente tecnológicas, a gente entende que se ele não tiver uma educação pélvica, ele não vai adiantar nada. Ele coloca a tela, é uma cirurgia que tem para incontinência urinária. Você coloca uma tela. O que acontece? Mas a musculatura vai continuar envelhecendo, como a musculatura do braço, da perna. Então, se a gente não faz um trabalho muscular, é igual essa paciente que eu falei anteriormente, volta. Aí eles falam, também a cirurgia não adianta nada. Também não é assim. Porque tem pacientes que, de fato, ele vai fazer um trabalho comigo e ele vai precisar da cirurgia. A gente precisa de melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Entendeu? Então, mas ela precisa de entender, de uma consciência corporal. É autoconhecimento e consciência corporal que é muito importante. É mais importante eu falo, a gente estava falando de questão muscular, eu gosto para as mulheres tentar desmistificar e conseguir ouvir isso com o ouvido mais limpos, sem preocupações com o que vão pensar. Do que vão pensar, é entender que a região íntima é uma musculatura como todas as outras, sabe? Então, assim, eu tenho uma musculatura do bíceps. Se eu vou para a academia, eu trabalho essa musculatura, certo? Eu não fico aqui, isso aqui não trabalha bíceps. A gente precisa de um programa para trabalhar esse bíceps e ele ficar alinhado. Nem falo forte, porque eu não gosto de usar a palavra forte. Eu gosto de falar funcional. Porque se eu te ficar aqui, o que você consegue fazer com esse braço? Você fica limitado, você concorda? Se você compra, igual a doutora Isana falou, esses cursos de ginástica íntima do aperta e solta, o que adianta? Você está trabalhando? Não. Aqui, não fala em curso para mim de online, que compra online, porque se você chegar com o manual no consultório e falar assim, eu quero transar dessa forma, então, seu meu filho, então você vai ter que fazer vai entrar num site e vai ficar escutando assistir 24 horas uma coisa que não existe. É a mesma coisa da performance sexual em relação sexual. Vocês estão performáticos demais, vocês querem fazer malabarismo. Nossa, torcer toda. Aí vai precisar depois de uma fisioterapia mesmo. Dia desse, o paciente chegou no meu consultório e falou, doutora, você precisa me ensinar a sentar. Eu tô assim. Poxa. Você falou, peraí, vou te ensinar. Bom, né? Primeiro eu preciso saber o que você entende da sua sexualidade, o que você deseja em relação a isso, o que você entende como uma posição que vai te agradar, o que te agrada, como é que é o seu corpo. Será que sentado é uma posição que vai te levar a prazer? Não é? Ou é uma coisa que você tem visto lá e que, não, faz assim, faz assado, tananã. Alguém falou que é bom. E o orgasmo feminino e o prazer sexual feminino, a satisfação, não tem a ver com penetração. Não. Isso é o prazer sexual, entre aspas, primário masculino. Né? O feminino tem a ver com afeto, com tato, com cheiro, conexão, com todos os sentidos. E se eu não sei nada sobre mim, ou se eu nunca nem olhei, né? Se eu nunca nem percebi, eu vou querer fazer uma cirurgia de pequeno lábio, porque o meu lábio não é igual ao da fulana, da beltrana. Então, essas cirurgias, essas coisas que as pessoas querem se adequar ao que o outro deseja para você, é uma ausência total do ser dentro dela mesma. De presença, né? Então, assim, se eu não sei nada de como é que meu músculo funciona, como é que eu quero aprender a sentar? Igual a gente aprendeu a sentar, né? Na infância, sua mãe, seu pai, te deu uma posição funcional para que você fizesse esse movimento. Sim. Né?
E aí você, hoje, aqui, ó, cada uma de nós estamos de uma forma. Será que me agrada dessa forma? Então, esse desconhecimento e você desejar sempre estar onde o outro quer que você esteja, a gente tem que sair desse lugar de objeto, sabe? Esse estereotipo que se criou em volta da nossa região íntima e que nos faz tentar mudar o tempo todo, a fazermos uma cirurgia íntima, a ter uma mutilação às vezes, porque tem casos recorrentes que não dão certo. E essa mulher precisou viver isso na carne para saber que ela fez uma escolha errada, porque alguém disse que era horrorosa, que é feia. Gente, se até o pêssego que fica fora da geladeira, ele ruga, não é possível também, né? Que nós não vamos envelhecer de uma maneira... Ninguém está preocupado com o olhar, ela não tem que passar batom e blush lá embaixo, não. Você tem que ter funcionalidade no dia a dia, para fazer xixi, para transar, para correr, para segurar, para sentar, o tal do senta. Não existe isso. Então, o autoconhecimento da mulher, a partir do momento que ela não se percebe na frente do espelho, que ela não gosta da imagem que ela está vendo, é sobre ela, não é sobre alguém que construiu. Então, você tem que se identificar a partir do momento que você gosta do que você está vendo, sem criar um tipo de disputa do que é o correto hoje em dia. Eu fico tão feliz de escutar vocês falando isso, porque é algo que a gente fala tanto aqui no De Bem Com Você, né? Sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome na rede social, na internet. A gente tem que aprender a filtrar, tem que ter esse senso crítico. O que a gente sempre fala, né, Isa? Muito. É pensar, isso faz sentido para mim? Né? Na minha vida, a gente precisa individualizar, né, gente? E até trazendo para essa questão da incontinência urinária, porque eu já vi vários cursos, eu até achava que eles eram muito válidos, assim. Então, essa mulher... Vamos falar... É melhor procurar um médico, né, gente? O primeiro passo. É uma Mas opinião vamos clínica entender, melhor. né? Uma das nossas telespectadoras que podem se encaixar nesse quadro, assim, como que eu sei se o que eu estou tendo é uma incontinência urinária? Existem diferentes tipos? Como que é isso na prática? Existe. O que acontece? Qualquer escape de xixi não é normal. As mulheres não podem normalizar isso. Então, sim, você perguntou os tipos. Tem tipos. Tem incontinência urinária de urgência, tem incontinência urinária de esforço e tem a mista. E tem umas subcategorias entre essas que aí é muito específico. Então, o que acontece? Se você tem um escape, que as pessoas falam assim, não tem incontinência urinária não, só tem um escape. Não, você tem incontinência urinária de esforço. Você tossiu, esse esforço que você perdeu fala xixi. É pegar uma caixa assim, por exemplo, tossir, vou pegar alguma coisa forte assim, aí já dá aquele espirradinho. Sim, um agachamento na hora que você vai fazer. Você pegar seu filho no colo, seu neto no colo. Sai um pouquinho. Olha só, gente. Porque nesses momentos aumenta muito a pressão dentro do abdômen. Na hora que a gente aumenta a pressão dentro do abdômen, você comprime a bexiga e quem que tem que aguentar? É o assoalho pélvico. Então, eu falo que o assoalho pélvico é como se fosse a sua base. É como se fosse a base de uma casa. Se essa base estiver bem estruturada, ela vai... Não é que você não pode agachar, você pode e deve, você tem que ser funcional. Mas esse assoalho pélvico tem que estar preparado, você tem que ter uma boa base para suportar. E por isso que eu falo, não adianta você falar, eu já até vi, até achei que isso pudesse ser legal comprar um curso. Isso é um desserviço para a população. Sabe? Por quê? Uma mulher que às vezes nem sabe contrair essa musculatura, às vezes ela vê um curso daquele lá, eu já vi curso. Não, contrai no meio, no fim, no início. Às vezes ela não sabe nem onde que é o início, nem onde que é o fim. Ela nem nunca viu. Eu já recebi mulheres que, pasmem, que acham que o canal onde sai o xixi é onde acontece a relação sexual. É isso que eu ia dizer. Olha agora. quão sério é isso. Aí você compra o curso. Aí eu falo que os cursos de ginástica íntima, eles têm duas vertentes. Tipo assim, porque às vezes é a esperança de você dar para uma pessoa que eu vou melhorar, eu comprei, agora eu vou melhorar. E mais uma vez do escondido. Porque você compra ali escondido, ninguém sabe o que você tem. E você compra e você está, tipo, que se resguardando mais uma vez e fazendo coisas erradas. E talvez Só não que se submetendo mesmo a uma ajuda, a uma análise. Exato, Porque muitas vezes a gente vai tratar a musculatura, mas uma mulher de 40 a mais, ela também está entrando numa falência ovariana. Às vezes ela está usando uma medicação hormonal cronicamente, então ela vai ter uma baixa de colágeno, ela vai ter uma atrofia da própria da mucosa vaginal. E muitas vezes eu vou precisar medicar essa pessoa, vou ter que entrar com uma medicação, às vezes hormonal, local,
para que eu melhore aquele tônus, sim. melhore aquela vagina, porque muitas vezes ela tem dor na relação porque ela tem uma fissura, ela tem uma atrofia, né? e aí ela vai tendo lubrificação. dificuldade de lubrificar. Então, às vezes, o uso de anticoncepcional de baixa dosagem por muito tempo vai me dar essa atrofia. Às vezes eu estou amamentando, a gente tem hoje gravidez a partir de 35, 40 anos. A gente engravida com 14, com 40, não é? No meio do caminho eu estou trabalhando. Exato. Então, mais do que nunca, a gente observa essa dificuldade de atrofia vaginal e que eu preciso melhorar esse trofismo vaginal até mesmo para mandá-la para uma fisioterapia. Então, uma avaliação correta vai fazer com que eu use um hidratante ou eu use uma medicação hormonal, mas eu preciso passar por um profissional que faça essa avaliação completa e que me dê os caminhos. Eu passei na farmácia X, tinha um hidratante que a minha amiga usava, aí eu vou começar a usar. Mas como que eu estou usando? Ou se eu vou usar demais, qual o nível de absorção que eu tenho hoje Às vezes não é de um nem aumento de necessário risco? hidratante, era outro tipo de procedimento. Será que na minha relação sexual, porque eu estou mais seca, eu preciso usar um lubrificante, mas será que eu estou tendo uma excitação adequada? Será que a minha... Vou falar preliminar, mas eu não gosto dessa palavra preliminar, porque eu acho que a relação sexual começa no bom dia. Então, se eu não for adequadamente estimulada, ou me permitir ser estimulada, não vai ser na hora lá, boa noite, hoje é quarta-feira. Quarta-feira também não é dia de transar, porque é futebol. Então, assim, não é? Então, assim, então eu vou encontrar uma agenda. Não é? Então, assim, eu tiro o lubrificante ali, eu vou usar, mas eu não estou preparada mesmo, Sabe né? uma pergunta, principalmente essa questão dos hormônios? Você já teve que fazer uma modulação hormonal totalmente assim, você desconfigurou tudo que ela trouxe e falou assim, tira, joga fora, tira. Você percebe que você já está perdendo dinheiro, né? Porque tudo é muito caro. O investimento nisso é caro. E você fala, isso não precisa, você precisa disso e eu aqui. fico vendo assim, então vou fazer laser íntimo. Aí eu faço Fraxon, Erbium, eu faço CO2. Mas não adiantou nada. Mas eu fiz porque estava com incontinência urinária, me mandaram fazer. E a gente sabe de evidência científica que para incontinência urinária leve, pode até ser que dá um plusinho, porque talvez estava ali com uma atrofiazinha. Agora, para a gente falar de incontinência urinária, né, moderada, grave, não adianta você fazer o laser de $1 milhão, que essa paciente às vezes vai ter um trauma, ela vai ter uma alteração maior ali e não vai resolver, porque a gente precisa realmente melhorar esse tônus. Mais uma vez a gente volta para a questão da consciência, do autoconhecimento e da funcionalidade. O laser, ele entra, eu acredito que ajude, principalmente até no caso moderado. Porque, assim, às vezes a paciente está tão... aqui está limitando tanto, que às vezes entra com laser, os médicos podem entrar e dar uma ajudada inicial para ela poder ter um ânimo, digamos assim. Só que eu falo, gente, como que o laser é igual para a sua pele. Você faz um laser aos 30, aos 40, aos 50, o resultado é o mesmo? Não. Então, o que você precisa de contrapartida? É da sua musculatura. Então, assim, às vezes a mulher fica perdendo tempo fazendo laser, sendo que ela podia estar trabalhando aquela musculatura, em vez de trabalhar só aos 70, que quando o caldo entorna, digamos assim. O caldo entornou, então, mas aí ela não vai conseguir Flávia, ter o a corpo, mesma. Então, nós acreditamos que de dentro para fora existe a cura, porque nós temos toda uma programação já feita. E que em algum momento você desliga, porque as suas etapas da vida vão passando, suas obrigações vão passando, você esquece de você. Quantas vezes nós já falamos que nós nos esquecemos de nós mesmas, porque a gente dá prioridade aos outros e isso fica por último. Então, esquece de tomar água, tomar água só no final do dia. Ou então, na hora que começa o programa, você quer tomar água, né? Não quer tomar Não quer tomar água. Falei, não vou tomar para mim não ir no banheiro. Isso aliás, é um problema já estou grave. com vontade, gente. Isso é um comando, porque eu comando. acredito que tudo que você verbaliza, o seu cérebro ele entende, ele te automatiza, né? Muito importante falar isso aqui, porque nós, mulheres, com a mudança... hoje o nosso trabalho é muito diferente das nossas avós, das nossas mães. E o que acontece? Hoje, tem uma mulher que está sentada, às vezes com vontade de fazer xixi, ela segura o xixi e não vai. E agora pensa nisso aqui numa multinacional, em mulheres que estão ali, de certa forma, tentando, vou usar entre aspas, competir com os homens, sendo
observadas mais, tempo aí todo. ela muda o comportamento vesical, que é o comportamento da bexiga. Entendeu? Então, a nossa bexiga, ela tem que, é um músculo, ela tem que distender para ela encher de xixi. Ela vai distendendo. Tá, ok. Você manda o seu comando para o cérebro. Porque que você pode ficar segurando xixi. Só que tem um outro mocinho, que é a nossa base, que eu falei com vocês antes, que é o assoalho pélvico. E quem que tem que dar conta? O assoalho pélvico. Aí, às vezes, você está com um assoalho pélvico que não está funcional, que não dá conta de você mudar essa funcionalidade. Aí, na hora que você tosse, você espirra, você perde xixi. Aí, o que você escuta? Não, mas eu estava com a bexiga cheia. Mas você estava com a bexiga cheia. Você Por quê? segurou quanto tempo? E você já está alterando o comportamento vesical. Então, você já está iniciando uma disfunção. É isso que as mulheres precisam entender. Então, o Por ideal isso que a é gente tem não que esperar. Você tem que estar com vontade de fazer xixi, você tem que ir. perceber, porque às vezes a gente perde o time. Quantas vezes a gente, assim, na garagem, acho que já aconteceu com todo mundo, né? Agora eu não posso fazer xixi, aí você fica o dia inteiro sem fazer. esquece. Aí tá assim, na rua da casa, Aí, você ó, você aí já você se mexe, ai, meu Deus, mete, como eu tenho que fazer e você volta e fala, não, agora eu posso. Não é? A gente aprendeu a fazer xixi lá no banheiro com 1 ano, né, até 2 anos, e que a mãe falava assim, olha, a hora que você perceber que você está com vontade, vá para o banheiro. Não é? Você vá para o banheiro. Agora, a gente também desaprende. Olha, agora eu não posso. Então, aí passa 2, 3, 4 horas. E aí, na complacência, a bexiga está lotada, você vai perder. Aí você vai ficar com vergonha. Até para você falar um pouquinho para a gente, que eu falo que a saúde íntima feminina, ela começa desde o desfraude. Exatamente. E você falou isso aí, me levantou um ponto de como que você aborda uma filha, por exemplo, para ir ao banheiro público. Dependendo do jeito que você aborda, porque xixi é fisiológico, precisamos fazer xixi. Às vezes você vê mães fazendo assim, não põe a mão, não encosta, não faz isso, é sujo, vai contaminar. Essa criança está na sala de aula sentada e ela tem a necessidade de fazer xixi, mas aí nós vamos para o ambiente corporativo. Segurei o xixi, não posso segurar. Mas eu tenho notado uma coisa, por que os professores hoje em dia estão assim, não acreditando que as crianças querem fazer xixi? Eu já tive meninos que se urinam sentado na cadeira. Isso é um absurdo. A partir do momento, nós estamos falando de uma profissional que é mulher, que é mãe, que, né? Ou vai ser mãe futuramente. Então, quando a criança tem a necessidade de levantar e falar, eu preciso ir ao banheiro, é para ir ao banheiro, porque se essa criança se urina, o constrangimento é muito maior. Olha, esse constrangimento ela carrega para a vida. Para a vida. O momento que ela teve. De xixi, o resto da vida dela. Então, assim, então, como nós temos apps, nós temos um app para beber água, vamos lançar um, que eu acho que nós vamos ganhar dinheiro. Fazer xixi. Olha as startups aí, vamos fazer xixi. E eu vou falar com vocês, está na hora do quadro, que absurdo. Vamos começar com Alice Terayama? Conta pra gente, Alice, um absurdo que você já ouviu. Você sabe que eu tenho vontade de fazer um blog só dos absurdos, né? Porque se todas nós tivéssemos um relato, era muito absurdo. Um dos absurdos dentro do nosso tema aqui hoje foi realmente um casal que me procurou para poder, ela tinha muita dor ao se relacionar com ele. São casais novos, pessoas novas, trabalham o dia todo e tal, e não tinha um momento assim tranquilo, eles já entravam de fato na relação e tal. Não tem um bom dia, como o Stanley falou, que a preliminar é o bom dia, adorei isso aí. E aí ela chega com os brinquedinhos do curso, o quê? Online. Compramos um curso e vamos trazer os brinquedos. Quando ela me apresenta os brinquedos, que eu vejo o brinquedo, eu olho para o namorado, eu falo assim, mas esse brinquedo é para mim colocar, eu vou apertar, soltar. E o namorado sentado, eu olhei para ele e falei assim, por um acaso, algum desses brinquedos parece aí com o seu digníssimo? Ele, não. Então, por favor, vamos jogar esses brinquedos fora? Vamos apimentar um pouquinho mais? Vocês já visitaram um sex shop? Vocês já foram em alguma loja, alguma coisa? Não. Por gentileza, vocês vão lá e compre um próximo, que aparente ser próximo. E vamos fazer, então, uma ginástica mais evidente, né? Dentro daquilo da sua realidade, mais próxima, porque realmente é levar o que você compra para a sua realidade. Olha, 2 coisas. O material é absurdo,
Você pode ter ali, rasgar aquele material, esse material pode sumir dentro de você, não sei, né? Percorrer aí e não... Imagina você ter que ir para o hospital para retirar esse material. Isso acontece. Você tirou não. Empalamento. Tá vendo, gente? Tá vendo que isso é recorrente? 2 dias depois, tinha um bullet. E ela não estava entendendo por que ela tinha perdido o bullet. Eu falei, ela não lembrou. Amiga, ela não lembrou. Não lembrou, amiguinha. Você acredita? Deixou o bullet lá. E o bullet acabou, né? A utilização. A utilização deixou dele. o bullet lá, parecia um OB. Eu falei, amiga, isso aqui não é um OB. Olha só, até a pessoa perceber que tem um corpo estranho dentro dela, a que ponto nós chegamos de não identificar? Pois é, né? Não estava lá para saber, mas imaginei que deve ter sido tórrido. Gente, porque muitas vezes hoje, até do ponto de vista de educação sexual, a gente orienta, por exemplo, olha, vou melhorar o orgasmo, vamos buscar um vibrador para fazer uso, para avaliar. Porque uma vez, só um absurdo rapidinho. Chegou um paciente no consultório, ela no orgasmo, eu não sabia e tal. Aí eu fui perguntando para ela como é que era, como é que o parceiro dela fazia, onde é que era. E eu descobri o seguinte, que ele fazia uma excitação na uretra dela. Aí eu peguei, aí ele foi ao meu consultório, peguei a chave do meu carro, pus em cima da mesa, tinha uma pelve. Falei, querida, é o seguinte, tem um carro ali embaixo na garagem, a chave é essa, e aqui tem uma pelve, eu gostaria que você me mostrasse o clitóris. A hora que você me mostrar, você ganha o carro. Foi assim, tal, virou, mexeu, pôs a mão, enfiou o dedo, aí ele falou assim, tá aqui o clitóris. Eu falei, não, filho, perdeu o carro. Okay. Primeiro, a gente precisa saber a anatomia, não é? Às vezes, os filmes eróticos, pornográficos, eles têm o homem tem uma fantasia erótica que não tem a ver com a pessoa que está ali dentro da cena dele. Na vida real, né? E aí, às vezes, perguntou para ela, assim, olha, como é que você gosta de ser excitada? Como é que é a sua... E ela também não sabe. Muitas vezes, a anorgasmia, ela vem de uma deseducação, um descuidado com o próprio corpo. Vai dar uma irritação uretral, incontinências urinárias, infecções urinárias de repetição. Quantas mulheres têm infecção urinária de repetição pós-relação sexual? Por quê? Por causa de falta de lubrificar, por causa de uma irritação local inadequada. Não é campainha. Porque é óbvio, ele fica friccionando aquela... Não é isso, ele fica friccionando ali, né? ali. Achando que vai ligar, né? Como não é ali. Não é ali. O clitóris, ele é um órgão grande, não é simplesmente uma pontinha. Então, se a pessoa conhece, ela entende o corpo dela. E quando a gente precisa desmistificar muito o que é masturbação, que até então é colocado como um tema errado, mas se eu não conheço meu corpo, se eu não entendo meu autocuidado, o que me excita, e eu fico só ali resguardado do ponto de vista genital, todo o nosso corpo é erógeno. E é importante que a gente entenda sobre isso. E é comum a gente ter infecção urinária de repetição, pós-lua de mel. Por quê? Porque às vezes irritou, e aí vai levar às incontinências por causa de traumas locais muito comuns. Sobre esse trauma, rápido e brevemente, você não é obrigada a sentir dor ao ter relação sexual. Se você não está confortável, dizer não é muito importante. Não é para agradar o parceiro, eu não vou perder marido, eu não vou perder o namorado. Você vai perder a sua saúde, a sua questão mental aí, porque você leva esse trauma para o resto da vida e você não vai ficar relaxada, você não vai ficar confortável dentro de qualquer relação que você tenha no seu futuro. Então, se você tem um desconforto ao se relacionar sexualmente, saiba que é preciso ter eu preciso ter uma aceitação. Então, é concedido, sim, o ato sexual. O não, isso é um crime. Eu acho que você, se está sendo submetida a essa agressão durante a sua relação sexual, eu acho que vale rever o parceiro que você tem. É verdade. A Flaviana trouxe no início, né, que nós mulheres, a gente costuma a conviver com muitos sintomas e normalizar é normal, é da idade. Então, assim, a dor na relação sexual não é normal. E a mulher que está passando por isso, o que ela tem que fazer? Primeiro de tudo, se conhecer, entender o próprio corpo, buscar um especialista que vá entender que tipo de dispareunia que ela tem, que é a dor genitopélvica, que é o nome médico que a gente coloca, e entender o que é associado
com esse olhar em relação a uma patologia, eu preciso fazer uma fisioterapia pélvica, eu vou fazer uma terapia sexual, eu vou fazer o uso de alguma medicação que vai dessensibilizar essa dor. Muitas vezes, só de pensar no sexo, a mulher já contrai. Tem a questão e é o dizer não, igual ela disse. Porque, olha bem, se você tem uma dor em qualquer outra parte do seu corpo, que você encosta, sente dor, você fica encostando? Não fica. Você para de encostar. Então, uma das partes do tratamento aqui, e é complicado para a gente abordar isso, é dizer não. Enquanto você estiver tendo, não é o ideal você ter relação sexual, porque você vai alimentar o ciclo da dor. Por quê? Vem o risco, né? Chegou o risco, é a relação sexual nesse caso. O cérebro recebe esse comando, ele manda esse comando para o músculo. O que é que o músculo faz? Trava. Então, na hora que for ocorrer a penetração, vai doer de novo. E você vai alimentando esse ciclo. Então, uma das coisas, além de fazer o tratamento, fisioterapia, fazer o acompanhamento que eu falo, é o não. É de sensibilização. Exato, a terapia e até a gente conseguir que aquela mulher, aqui, né? de fato, aceite, relaxe, né? Ela relaxe aquele músculo. Então, o tratamento, porque o difícil é você falar para a pessoa, você precisa do tratamento. Não, eu preciso para ontem. Não é ontem. Mas quanto tempo leva um tratamento Tem quanto tempo desse? que ela está alimentando esse ciclo da dor? Agora, vocês falando de absurdo, né? É um absurdo triste esse. Na parte sexual, a gente costuma até rir um pouquinho, né? Mas uma paciente que desenvolveu uma incontinência urinária porque ela estava fazendo xixi e o marido dela estava do lado de fora conversando. Sabe quando você senta fazer xixi que dá a zoeira, do xixi caindo na água? Na hora que ela saiu, ele expôs ela na frente de todo mundo. O barulho. Nossa. Como que você faz xixi? Você não tem vergonha de fazer um xixi e fazer esse barulho todo? A partir de então, ela não conseguia fazer xixi na rua, ela não conseguia fazer xixi no meu consultório. Gente, Nossa, existe coitada. isso. Você está no banheiro e não poder fazer xixi com faz barulho? barulho, gente. Todo mundo faz. Cante fazendo Aí eu xixi. falava, aí chega, né? Vai fazer seu xixi, vai trocar, vai vestir a camisola, pode fazer xixi. Ela não conseguia fazer xixi. Chocada. Nossa, Aí um coitada. dia eu virei para ela e falei assim, olha, vamos tentar colocar isso num outro cenário. Na hora que você tiver vontade de fazer xixi, você lembra que seus rins estão funcionando perfeitamente. Aí ela virou, pegou na minha mão e falou assim, Flaviana, será que foi você que veio com essa frase para tirar isso da minha cabeça? Pois é. Ai, gente. A gente fala abre muito, a torneira, né? Para fazer o barulhinho barulhinho da água. Porque o barulhinho da água vai fazer com que a gente entenda que aquilo ali é Agora, totalmente lícito, né? Para as mulheres que têm incontinência urinária, a gente falou muito do que pode acontecer, é que tem tratamento. A fisioterapia pélvica é uma grande aliada nisso. Tem a questão da ginecologia, que vem com algumas medicações que ajudam, mas tem tratamento e sinais. Perder um pouquinho de xixi não normaliza isso, porque a chance disso é desenvolver e você desenvolver, de fato, uma incontinência urinária mais franca. Então, tem tratamento, teve um escape. O que eu vou fazer? Procurar ajuda. Segundo, entre esse caminho para ajuda é manter a hidratação adequada, não parar com a hidratação, que é de extrema importância, porque às vezes a mulher está perdendo xixi, o que ela faz? Tira a água para perder menos xixi. Aí você, de um problema, você arruma outro. E normalmente a gente precisa tomar 30 ml de água 35 por ml, quilo dia. Não é? E muitas vezes, no pronto atendimento, o que a gente atende? As infecções urinárias. E nem necessariamente a pessoa está com aquela urgência de fazer xixi, porque ela está tão desligada de que ela não percebe a urgência. Ela vai ter dor pélvica, dor lombar. Não é? E, às vezes, mulheres mais idosas, elas não vão ter febre. O que ela vai ter? Delírio, confusão mental. Tá? Então, muitas vezes, a gente observa mulheres acima de 50, 60 que vão desenvolver infecção urinária, às vezes por urgência, por incontinência, ou mesmo por uma desidratação, que elas chegam desleixadas no consultório, às vezes com falta de memória, com dificuldade, e a gente vai ver que ela está com uma infecção urinária. Tá? E isso vai levar, ao longo da vida dela, a desenvolver sintomas patológicos renais e até a morte, que é causa de morte em idosos a infecção urinária. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Agora, o mais legal é poder ter profissional que receba essa mulher com essa empatia, humanizado dessa forma. Se você tem uma vergonha de conversar com você,
com alguém da sua casa, mas tem um prazer enorme de conversar com essa ginecologista. Eu falo que a minha é minha amiga. Quantas amigas você tem? Exatamente. São muitas amigas, porque a sua melhor amiga é aquela que te conhece por dentro. Não somente os seus casos, mas também o seu corpo. Então, por que você fala, está na hora de eu fazer uma visita na minha ginecologista, que eu preciso conversar com ela? Isso é um assunto pertinente a cada um de nós para poder estar acolhendo essa pessoa. Quantas vezes a mulher vai chegar com aquela vergonha? Eu estou cheirando urina. Estou com cheiro de urina. Eu estou com cheiro de velha. E aí, ainda tem olha, essa velho, eu estou com cheiro de velho. Porque realmente tempo, né? a idosa ela tem uma perda urinária, porque ela acabou com o assoalho pélvico, realmente não tem uma continência adequada. Nunca e isso vai voltou a olhar pra estigmatizando isso, a mulher. Exato. A não ser que ela esteja nesse lugar de, olha, eu estou me sentindo velha, porque com 40, começa com 40 mais, 50 mais, onde é que eu estou nessa sociedade? Muitas vezes ela precisa de restaurar a própria identidade dela. E é tão interessante, né? Eu trouxe logo no começo do programa um exemplo do caso que eu ouvi, dela compartilhando a questão da insegurança, a vergonha, o isolamento, né? E eu também trouxe a questão de que a fisioterapia pélvica era desconhecida ainda, numa forma de provocar aqui a nossa conversa, mas eu já tenho visto mais, principalmente com a internet, né? Um pouco mais sobre esse assunto, mas, gente, eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça o quanto que isso poderia transformar a vida de uma pessoa. Vamos assistir, depois a gente comenta. Cuidar da saúde pélvica foi um divisor de águas para mim. No início, eu não imaginava o quanto esse cuidado faria diferença no meu bem-estar, na minha postura, e eu me sinto hoje muito mais confiante. Com o acompanhamento da fisioterapia pélvica, eu aprendi a ouvir meu corpo e a entender os sinais que ele emitia, e a fortalecer uma parte de mim que estava esquecida. Hoje eu me sinto mais leve, eu estou muito mais conectada com o meu corpo, eu entendo os sinais que ele emite. Ai, maravilhosa. É muito legal, né? De ouvir esse depoimento. Essa paciente, ela chama Rita, é uma paciente muito querida. E ela realmente chegou no consultório muito... a gente conheceu num encontro de networking. E quando ela olhou para mim assim, gente, eu sabia que ela ia me procurar. Eu conversando assim, de frente, eu sabia que ela de fato me procurou. Isso ela não sabe, vai ficar sabendo agora no programa. E ela chegou, ela gosta de malhar, ela tem um físico, assim, exemplar. Eu olho para ela e falo assim, para lá irei. Quero chegar assim, E ela estava ficando limitada em relação a isso e ela não tinha também essa consciência da importância do autoconhecimento. Então, não foi só ela parar de perder xixi, porque isso técnica ajuda a gente, mas foi muito além. Ela teve uma reconexão com o próprio corpo em relação à vida sexual dela. Então, ela veio com outros relatos para mim depois. Então, vai muito além só de parar de perder xixi. É, de fato, libertador. Essas fases da vida em que nós vamos passando ao longo dos anos, quando eu falei que nós nos preparamos desde a adolescência, né? Porque 40 a mais, eu estou no meu 50 a mais, mas 30 a mais vale a pena. 40, tudo vale a pena. Eu falo que décadas marcam início, né? De um novo ciclo de mais 10 anos de construção, de imagem, de tudo, de percepção e conhecimento. Então, a mulher tem que estar adequada a todas as épocas da vida. Qual é a necessidade que eu tenho da minha idade até aqui? Eu preciso correr isso, isso, isso. Por que a mulher vai preocupar com a menopausa só quando chega a menopausa? Isso já está desconstruindo. E uma coisa importante é lembrar dos hábitos. Fumar, usar álcool, hoje a droga, a gente entende que isso vai destruindo realmente, né, toda a capacidade. A gente sabe que o álcool vai aumentar a liberação de hormônios ali na suprarrenal, que vai liberar para a vontade de fazer xixi. Né? Então, isso vai acontecer. Muitas vezes a gente está falando do tabaco, do risco dos cânceres. Não é? Câncer de colo, de útero, não é? A dificuldade de cicatrização está ligado com o tabagismo. Do tabagismo, mulheres que usam tabaco têm alta chance de desenvolver incontinência urinária, por causa da questão da tosse, porque você sobrecarrega muito o assoalho pélvico. Então, uma mulher que usa de fumo, realmente, ela tem uma maior chance de desenvolver incontinência urinária. Então, vale a pena repensar os hábitos. A mulher, do ponto de vista integral, né, que é onde ela tem uma boa alimentação, onde ela fala do sono, olha, aquela mulher que acorda 3, 4 vezes à noite para fazer xixi, ela vai ter um dia péssimo, ela está de ressaca. Ela vai estar, o dia dela vai ser um dia todo picado, ela vai querer dormir,
num horário, aí então ela não vai comer adequadamente. Eu já Isabela tô falou, acordando só que cansada. você pontuou pra gente, até importante, Isabela, que você levanta muito à noite, porque acaba que você não toma água durante o dia e Eu você tomo toma muito água. à noite. Só que mulheres que o problema não é a hidratação maior noturna, as mulheres que levantam 3, 4 vezes à noite para fazer xixi, isso já é uma incontinência urinária. Isso já cabe tratamento. E muitas vezes... Porque não é normal. A idade está com ressecamento vaginal, ela precisa fazer uma reposição local. Sim. E desmistificar hoje, a FDA já está fazendo meia-culpa, inclusive de uso de hormônio vaginal em pacientes oncológicas. Então, já caiu por terra, vai chegar Essa agora ideia no de Brasil. que não se pode modular não se mais, pode né? usar. É. Então, é importante o uso para essas mulheres resgatar, muitas vezes, a própria sexualidade, a própria saúde sexual dessa mulher, que ficou cerceada muitas vezes, porque ela tem dor, porque ela não dá conta da penetração e entende que a penetração é necessária para a relação dela. Quantos casais param de transar, não tem mais relação por causa de dor e desconforto? Ela com a dor e o desconforto, ele por hipotensão e ejaculação precoce. Então, há um conflito de interesse dentro de casa. Os dois não procuraram ajuda. Nós estamos falando hoje do assoalho pélvico, mas os homens também têm uma parte muito grande de cuidados que eles têm que tomar. Agora, um homem consciente, um homem que tem esse olhar para a esposa, que fala assim, você precisa de ajuda, procure alguém. Isso pode partir do seu marido, do seu parceiro. E por que não? Existem homens atenciosos com relação a isso. Se você está tendo dor, meu bem, procure alguém que possa conversar com você. Diferentemente do parceiro que censurou, a parceria, ela é um olhar que a gente precisa ter. A gente nem sabe se a gente pode dar nome de parceiro. Parceiro é esse, né? Domingo com o inimigo. Exato. Domingo com o inimigo. E essa coisa de criticar o outro, de colocar, olha, agora na sua idade, não se faz isso, essa roupa que você usa. Então, a parceria, ela precisa estar em sintonia realmente com o outro. Porque a fisioterapia pélvica ela é importante, inclusive, para o homem. Quantos homens vão desenvolver hiperplasia prostática, câncer de próstata, vão ser feitas cirurgias, ou mesmo a própria disfunção sexual ao longo da vida? Não, então eu vou pôr uma prótese peniana, aí eu vou usar um Tadala da vida aí. E hoje os meninos estão usando Tadala para qualquer coisa. E sem necessidade, que né? não é performance. A mulher qualidade, não está buscando performance. Quem está buscando performance é o homem. Então ele está competindo com ele mesmo. A mulher está buscando afeto. O que satisfaz uma mulher é o olhar que ele tem para ela. E não simplesmente se ele tem um pênis long donk silver, ou se ele simplesmente vai ser verde, amarelo, azul, ou que brilha, ou que... a cor que ele quiser. Então, assim, pode usar. Óbvio, acho que a gente tem, sim, várias coisas dentro da educação sexual, mas o que aquilo tem e que me liga ao outro, que me liga a mim mesma. Acho que isso é fundamental. E assim, trazendo esse momento do programa para a gente pensar nas soluções, assim, né, de uma forma mais prática. Uma mulher, quero perguntar para vocês, então, qual que é o segredo para melhorar a vida sexual de uma mulher com mais de 40 anos, que às vezes está lidando com uma questão de ressecamento, que está lidando com a questão de dor também, desconfortos ali na relação, né? Qual que é o caminho? Eu já descobri aqui nesse programa, né, Isa, que o óleo de coco não pode ser usado. Quais são as estratégias, né? Qual que é o segredo? Quero saber isso de vocês. Na verdade, o óleo de coco, ele vai ser usado como lubrificante em pacientes, por exemplo, que não usam preservativo, mas ele não vai se manter. Idealmente, de se usar um lubrificante à base de silicone, né? À base de não petrolatos, coisas que não tem petrolato. O óleo de coco, às vezes, pode ser uma hidratação vulvar, né? fora, mas não é um agente que a gente use. Mas eu acho que mais do que nunca é o diálogo. É você buscar um profissional que te escute, que tenha tempo para te ouvir e que não vai te julgar de acordo com o que você está falando. Agora, também a gente tem que desconstruir o nosso próprio julgamento, aquilo que a gente trouxe dentro de um rótulo, de caixinha, e conversar sobre o que é bom para nós, o que entende como sendo saudável para a minha vida. Eu acho que manter uma boa hidratação, bons hábitos de vida, atividade física, você ter uma parceria alinhada com você, entender até que ponto que isso está alinhado ou não normalizar sintomas, perder xixi, qualquer tipo de escape não é normal, qualquer tipo de desconforto durante a relação sexual não é normal. Se não tem, às vezes não tem nada físico no desconforto sexual, por exemplo, o que está faltando? Às vezes é alinhar alguma coisa com o parceiro. Entende? Mas não é normal. Por quê? Dessa falta de desalinhamento ocorre uma questão física. E lembrar que você
Você está saudável e passando por esse problema. Você não está doente e tem uma perda. Então, assim, você está saudável, você transa, você tem relação, vocês têm bons momentos, vocês desenvolvem feitiço, vocês têm tudo. Mas que você também pode vir a perder porque faltou uma atenção em relação... Ah, mas eu uso demais. As pessoas falam assim, eu uso tanto que eu não vou ter problema. Não, você vai ter problema. Assim. Usando ou não usando, nós temos problema, porque nós não temos uma cronologia. Sim. Então, o nosso corpo se adapta. Uma hora, o usar de mais ou usar de menos, você vai precisar de um suporte. Para usar e demais. Tudo isso. Então, a perda é fisiológica. Mas a gente precisa fazer as propedêuticas, fazer as prevenções, trazer a promoção à saúde, que é isso. Ações como essa que nós estamos aqui, está promovendo a saúde. E o que vai fazer prevenção? Avaliação pélvica, uma avaliação ginecológica, uma avaliação sexual, daquilo que está acontecendo. É trabalhar com prevenção. Pois é. Isso poderia ser uma cartilha já predisposta, né? Que chegasse assim, um sonho, que isso chegasse como no que SUS. funciona essa musculatura sua, não fica só pensando. Eu brinco que na academia você está lá malhando bíceps e o assoalho pélvico fica assim, e eu? Isso que eu ia te falar, a musculação então não ajuda, né? Não ajuda demais. Ajuda, porque assim, não é só a região íntima. Porque a região íntima tem um arcabouço ósseo, tem ligamentos. Então, se isso aí está em movimento, você está otimizando o funcionamento, de fato, da sua região íntima específica. Então, a atividade física é uma forma de prevenir. Entende? Ô, Flaviana, mas então, agora me veio uma coisa aqui. Se eu pensar, eu vou falar isso para quem está assistindo a gente, uma mulher moderna, né, que tem muitas tarefas aí no dia a dia, e aí eu vou falar com ela que agora ela vai ter que ter mais um compromisso na vida dela. Como que funciona? Quanto tempo normalmente? É uma vez na semana, a cada 15 dias, por mês? Como que é na prática esse contato? Normalmente, quando apresenta uma disfunção, que chega para mim já com uma disfunção, eu faço o tratamento geralmente uma vez por semana. Porque eu acredito que o paciente tem que ser o protagonista do tratamento dele. Então, assim, eu sou só o caminho. Então, eu ensino o que tem que ser feito, ele leva para casa, eu filmo. A partir do momento, não, está fazendo direitinho, é assim, então você vai fazer isso em casa. Aí tem os biofeedbacks que a gente chama, que são visuais, que pode levar para casa, que compra e leva para casa, que aí eu sei que está fazendo a contração da forma correta, no tempo correto, sabe? Que tem, porque a musculatura, ela tem que ter... uma boa contração, bom relaxamento, ela tem que ter uma boa resistência e ela tem que ser coordenada. Então, com o uso desses aparelhos que a gente usa em consultório, dá para eu ver certinho o que está acontecendo e ele pode levar para casa e fazer. Ter uma percepção. E ter a percepção. Quanto tempo que dura mais ou menos uma sessão assim? Uma sessão de 50 a 60 minutos. 50 a 60 Uma mulher para prevenir, igual você fala, nossa, agora ela tem que fazer fisioterapia pélvica. Não. Uma mulher que vai para prevenir, ela vai ali para questão no começo de um autoconhecimento, saber que existe aquela musculatura, se olhar. E se eu perceber que não consegue fazer de forma adequada, eu vou ensinar e nós vamos combinar, alinhar como que é esse retorno dela. Não é que a fisioterapia pélvica vai fazer parte da rotina de uma mulher de 30 anos. Sim, e não quer dizer também que você vai comprar as bolinhas, você vai colocar e vai ficar andando com aquela bolinha o dia inteiro. Por favor. Inclusive, hoje tem aplicativos já que você baixa no aplicativo. E se você não sabe fazer aquilo, você vai trazer um dano muito maior do que realmente ir ali comprar. Tem mulheres que desenvolvem disfunções sexuais por causa desses aplicativos, gente. Olha. Não, então, a desinformação, ela está a um passo, né, de todo mundo, né? E outra coisa, informação. A gente estava falando, a menopausa começa muito antes, sim. E hoje o excesso de informação, as mulheres têm dificuldade de filtrar. Porque, às vezes, a mulher ela está com vamos colocar, com esquecimento, a gente falou antes da névoa mental, e às vezes não é névoa mental que ela está tendo por causa do climatério, por causa da menopausa, é por causa de excesso de tarefas. Só que ela não tem um autoconhecimento dela para ela poder fazer essa diferença. Aí ela dá nome ao quê? Climatério, hormônio. E não é normaliza assim. ali e também, quer tomar hormônio para resolver coisas que ela não tem, por exemplo, um exercício cognitivo para que ela faça um exercício de memória. Ela não tem uma pausa no dia dela para ela entender o que você comeu hoje. Eu não sei, eu estava no aplicativo, estava fazendo o quê? Estava assistindo não sei o que lá. Então, estava uma coisa na minha frente. Então, esses momentos de exercícios que a gente precisa ter de memória, não é só Kegel, né? Que é o pai aí da fisioterapia pélvica, mas é também o olhar que a gente precisa ter para a gente mesmo. A que horas que eu fiz xixi?
Não é? Que horas que eu fiz isso? Mas às vezes aquelas garrafas graduadas ajudam e tudo mais, te dar fazer um exercício aí de quanto que eu tomei de água por dia, mas eu tomei aquilo tudo. E quantas vezes que eu fui ao banheiro para eliminar aquela água toda? A maioria das pessoas não pensam nisso, gente. Eu falo por experiência. Quantas vezes que eu vou no médico, ele fala, você tá indo ao banheiro? Aí eu... É difícil, né, de você... Quando você falar à noite, você vai lembrar que à noite você levanta. À noite eu vou muito. A minha notícia é triste. Chegamos ao fim. Eu sei que tem muita coisa pra gente conversar ainda, ficou muito assunto para trás, mas já fica até o convite para vocês voltarem mais uma vez. Fiquei muito feliz com essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos. E não deixem de buscar um profissional que realmente vá te escutar e vai fazer com que a sua vida mude. É o que você está buscando. Acho que quando você liga um programa, você quer saber um pouquinho mais, não precisa só de informação. A gente está aqui e deu uma série de educação, não é? Acho que a educação ela é essencial para que a gente mude realmente o olhar em relação àquele hábito. É isso, ó, e você que ficou com a gente até aqui, fica a reflexão aí. As mudanças, elas são naturais, mas não precisam ser vividas com desconforto, não. Entender o que acontece com o nosso corpo é o primeiro passo para cuidar melhor dele, né? A cada conversa aqui, a gente vai descobrindo que envelhecer não é o fim, não, é um recomeço. Um tempo de se reconhecer, de ouvir o próprio corpo, né? De se permitir viver com mais leveza, com prazer. Que a gente siga quebrando tabus e falando sobre o que realmente importa. É isso, de Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participe das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau.